caríssimas irmãs. Estamos aqui mais uma vez no nosso programa Semeando a Palavra, da nossa paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde trazemos mais uma leitura do Sagrado Evangelho, onde nós possamos meditar um pouco acerca daquilo que o Senhor tem para falar para mim e para você. Nós vamos meditar no Evangelho de São Mateus, no capítulo 1, dos versículos 18 ao 24. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida em casamento com José. Antes de viverem juntos, ela encontrou-se grávida por obra do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu abandoná-la em segredo. Enquanto ele tomava essa decisão, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado provém do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e você o chamará com o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha falado por meio do profeta: eis que a virgem vai engravidar e dar à luz a um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e acolheu a sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, amados irmãos, amadas irmãs, nós refletimos um pouco sobre aquilo que o evangelista traz para nós, um pouco aqui da história, nos falando que Jesus é da descendência de Davi, porque José é da descendência de Davi. E este homem justo pôde ser chamado o pai de Jesus. Quanta graça José encontrou aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor, que o escolheu para ser o modelo de perfeição de pai para Jesus. Então, José não queria entender, não havia entendido aquilo que estava acontecendo. Então o anjo lhe aparece em sonho e lhe conta como isso se dará. E tudo isso se dará por obra do Espírito Santo. E José então entende, então ele compreende e toma Maria de volta e vai seguir com ela durante toda essa gravidez, até que no nosso meio se encarne a palavra, até que então o Verbo se faça carne no nosso meio. Neste tempo em que nossa igreja vive, o tempo do advento, o tempo onde nós aguardamos a vinda do Senhor Jesus, aquele que há de vir, aquele que há de estar no nosso meio, aquele que há de habitar no seio da nossa família e do nosso coração. José, então, ele compreende tudo aquilo que o anjo lhe diz, porque isto já estava escrito nas Sagradas Escrituras, porque o profeta já havia profetizado isso muitos anos antes. Então, que neste dia, refletindo este Evangelho, nós possamos nos abrir à graça de também conversar com o nosso anjo da guarda, que nós possamos abrir a graça para escutar o que Deus tem para falar para cada um de nós. José, este homem justo, este homem que teve essa oportunidade de ser chamado pai de Jesus. Diante do que a palavra nos diz, José foi obediente ao Senhor e José seguiu todas as orientações que o anjo lhe dera acerca de como tudo isso se daria. Que nós possamos abrir o nosso coração, que nós possamos estar atentos, de ouvidos bem ligados, para escutar a mensagem de Deus para nós através dos anjos. Que nós possamos cada vez mais bem viver este tempo do advento, esperando ansiosamente pela vinda do menino Jesus,
aquele que se encarna no nosso meio e anuncia a boa nova, a boa notícia do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.